Muita gente questiona porque Jonathan Calleri tem um ar de idolatria com a torcida do São Paulo. E a primeira final do Campeonato Paulista demonstra por quê. O argentino acabou com o jogo contra o Palmeiras e o São Paulo abriu grande vantagem contra o Alviverde na primeira final do Campeonato Paulista. Esse é o tema do vídeo de hoje do canal do Fábio Dias. Você que ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal e acompanhe aí a análise sobre a primeira final do Campeonato Paulista 2022, a reedição da final da temporada passada, vitória do São Paulo, vitória, aliás, imponente do São Paulo por 3-1, vitória que tem o atestado, claro, a assinatura de Rogério Ceni, tem a assinatura de Jonathan Calleri, principalmente, foi o melhor jogador em campo, e tem também ali a participação dos jogadores da base de Cotia, né, que tem sido realmente a base do São Paulo nessa temporada, nessa reconstrução do time, que bateu o Palmeiras com veemência, leva uma grande vantagem, poderia inclusive ser maior a vantagem caso o Rafael Veiga não tivesse descontado na reta final da partida. Mas no geral, o São Paulo foi melhor em campo, fez um jogo bastante intenso, um jogo competitivo demais, e aí o Palmeiras não conseguiu responder. Normalmente o Palmeiras é um time bastante concentrado em decisões de campeonato, e já é a nona sob comando do técnico Abel Ferreira, mas dessa vez o São Paulo não deu chances do Palmeiras responder. Foi uma partida intensa, disposta, recorde de público, inclusive no Morumbi. 60.383 torcedores do São Paulo estiveram presentes no estádio do Morumbi para acompanhar essa final, uma final histórica, né? Porque, primeiro, o São Paulo quebra a invencibilidade do Palmeiras, invencibilidade de 14 jogos no Campeonato Paulista. Segundo, impõe uma vantagem que poderia ser maior, claro, se fosse 3-0 seria uma vantagem quase que não tirável no Allianz Parque no jogo da volta no próximo domingo. O 3-1 deixa a vantagem um pouco menor, mas ainda assim uma boa e consistente vantagem para o lado do São Paulo. E pelo terceiro ponto, porque o Abel Ferreira, já no ano passado, havia perdido o Campeonato Paulista para o São Paulo, né? O Abel Ferreira que depois eliminou o próprio São Paulo no Campeonato Internacional, na Copa Libertadores, na campanha do tricampeonato da Libertadores para o lado do Palmeiras, mas é fato que o técnico português tem dificuldade quando encontra o São Paulo, e já foi com o Hernan Crespo na temporada passada, e já havia sido assim com o Rogério Ceni no Campeonato Brasileiro do ano passado. Aliás, quarta vitória em 6 jogos contra o Abel Ferreira, o Rogério Ceni tem, costuma ir muito bem aí na estratégia. São Paulo foi a campo hoje com o mesmo time que enfrentou o Corinthians no domingo, foi com o Jandrei no gol. Hoje o Jandrei, inclusive, fez uma boa partida, não teve grande trabalho, mas quando foi exigido foi muito bem. Linha defensiva com Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington. O Arboleda, que foi defender a seleção do Equador, foi titular na partida contra a Argentina e acabou jogando os 90 minutos, então não ficou disponível para o técnico Rogério Ceni. No meio-campo, Rodrigo Nestor e Pablo Maia, um capítulo à parte. O que tem jogado a dupla de meio-campistas do São Paulo é uma coisa gigantesca, muito boa. Igor Gomes no lado direito, o Alisson do lado esquerdo, o Éder mantido como segundo atacante e Jonathan Calleri no comando do ataque. O São Paulo com esse 4-4-2 que tem sido o time, a formação ideal, mais do que o time ideal, porque o Rogério Ceni muda peças, ajusta jogadores, vai colocando ali um jogador, vai tirando outro e tal. Até entendia que o Luciano, pela vibração que tem, pela idolatria que tem também junto à torcida, achei que o Luciano seria titular ao lado do Calleri, mas o Éder cumpriu bem com a função. Contra um Palmeiras que teve o retorno do Everton, que se desconvocou, né? Disse que estava com uma luxação na mão, tal, saiu da convocação da seleção brasileira para o jogo na Bolívia, em La Paz. O Brasil goleou a Bolívia por 4-0. O Everton voltou às pressas para o Brasil e se colocou à disposição do técnico Abel Ferreira, né? Se foi de forma acelerada ou não, o fato é que o Everton estava na meta do Palmeiras. Linha defensiva com Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Joaquim Piquerez na esquerda. Meio campo com Jailson, Zé Rafael. Danilo fora do time, fez muita falta. Meio campo ainda com Dudu, Rafael Veiga por dentro e Scarpa pela esquerda. E mais o Rony no comando do ataque. Primeiros 30 minutos de jogo, São Paulo muito intenso, brigando por todas as bolas. Claro que, assim, desta vez, diferentemente de outros confrontos nos quais o Palmeiras esperava muito,
Foi até parecido com o jogo do início do Paulistão, né, da fase de classificação, na verdade na reta final já da fase de classificação, no qual o Palmeiras subiu a marcação, com 10 minutos já estava na frente, já tinha acertado a trave e tudo mais. O São Paulo não jogou tão desligado assim como foi naquele jogo, conseguiu competir bem, houve uma chance para cada lado no início da partida, uma com o Rafael Veiga numa jogada do Piquerez pelo lado esquerdo, em que o Rafael Veiga chutou ao lado do Jandrei, no canto direito, ao lado da trave, e o São Paulo respondeu com uma bola na trave do Alisson, jogada pela esquerda do Wellington. São Paulo muito forte pelo lado esquerdo, competindo muito bem, com o Wellington dando opção de profundidade na ponta, o Alisson circulando também pela ponta, mas participando muito do jogo também, dando suporte pros atacantes do São Paulo, o Éder se movimentando muito e o Caleri brigando com todo mundo, né? Brigando no bom sentido, disputando, indo pra disputa mesmo, tirando o Gustavo Gomes da sua zona de conforto. Ele era o zagueiro referência do Caleri para as disputas de bola, seja pelo alto, seja por baixo. E o Murilo também ajudando ali na cobertura, né? O Caleri deu muito trabalho, muito, um centroavante insuportável, no bom sentido, um cara que não tem bola perdida, que vai para cima mesmo, que disputa, se tiver que disputar por cima ele vai, se tiver que morder por baixo ele morde, se precisar brigar com 2 zagueiros ele briga, também discute com o banco adversário, enfim, um cara insuportável e também por isso explica-se por que ele é tão querido pela torcida do São Paulo, por esse espírito de luta. O próprio Caleri já disse que se sente bastante confortável atuando pelo time do Morumbi. E não é à toa, né? É uma simbiose que realmente explica por que o argentino marca tantos gols pelo São Paulo. E marcaria no final do primeiro tempo, quando o árbitro da partida foi chamado aí ao VAR e acabou marcando um pênalti na hora. Sinceramente, eu não tinha notado. Quem estava no estádio também não fez muito estardalhaço. Quem estava no campo, muito menos. O árbitro foi chamado para ir ali à beira do gramado, viu o lance no VAR e não demorou 30 segundos para decidir pelo pênalti. Cruzamento do Alisson na área, o Marcos Rocha faz uma menção de tentar proteger o rosto, mas o braço, a mão dele, na verdade, está um pouco à frente do rosto, então está descolado um pouco do corpo. Pênalti. Pênalti de VAR, é verdade, mas pênalti. Pela regra, pênalti. Ele usa o braço para bloquear a passagem da bola, o braço que não estava numa posição natural, que não está protegendo o rosto, porque a bola não ia no rosto, então o juiz acabou marcando o pênalti. E o Caleri foi lá para a cobrança, mandou na rede, mandou no contrapé do Everton, que caiu para o lado esquerdo, ele mandou do lado direito, abriu o placar. O resultado, pelo primeiro tempo, enfim, pode-se discutir se era merecido ou não, mas o São Paulo era mais time que o Palmeiras no primeiro tempo e acabou abrindo o placar que modificou totalmente o cenário da segunda etapa. Se no primeiro tempo o São Paulo era o time que tinha posse de bola, que ia para cima, que tentava construir com Diego Costa e Léo na base da jogada, da saída de bola, o Pablo Maia recuando um pouco para fazer o terceiro homem ali na saída por dentro, espetando o Wellington, o Rafinha servindo mais como apoio do que exatamente como um cara abrindo pelo lado direito. São Paulo modificou um pouquinho a forma de jogar, até porque não precisava sair tanto para criar vantagem. A intensidade que o São Paulo empregou no jogo demonstrava que o time queria levar uma boa vantagem para o Allianz Parque, mas não se sabia que a vantagem viria no primeiro tempo, e segundo, que o Palmeiras ia sentir tanto o jogo. São Paulo terminou o primeiro tempo com 61% de posse de bola, a única bola que foi no alvo foi o gol do Caleri, 6-2 em finalizações. Mas já era um time protagonista do jogo, como que é o Rogério Ceni, um time que tem a bola e que vai para cima e que toma a iniciativa da partida. O Palmeiras, em contrapartida, tinha as escapadas do Dudu pelo lado direito, mas não tinha tantas escapadas assim. A intensidade que o Palmeiras empregou contra o Red Bull Bragantino na partida do Allianz Parque na semifinal não foi repetida. A ausência do Danilo faz muita diferença. O Jailson jogou no meio campo e não conseguiu ganhar tantos duelos assim. O Zé Rafael também numa partida um pouco abaixo, fisicamente dizendo, foi um pouco abaixo. E aí o setor criativo do Palmeiras, entenda-se Dudu, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa, ficou um pouco comprometido. O Dudu não conseguiu sair tanto pelo lado direito, não tinha o suporte do Marcos Rocha, que funcionava mais como um terceiro cara ali na saída de bola. E aí o meio-campo do São Paulo acabou ganhando muitas divididas. Tanto o Pablo Maia quanto o Rodrigo Nestor acabaram ali tomando conta do meio-campo.
No segundo tempo, o São Paulo continuou abafando, tentando abafar, mudou o cenário, né? A posse de bola acabou sendo revertida, o Palmeiras terminou com 55% de posse, mas o São Paulo ainda assim era o time com as chances mais perigosas. Não teve um volume tão grande de chances, mas era o time que rondava mais a área adversária, que chegava mais, que tentava ali fazer a pressão na saída de bola. Nessa, o Caleri foi super importante. O argentino até disse na entrevista coletiva depois do jogo que era o cara, o primeiro defensor do São Paulo, e acabou sendo de fato um jogador que incomodou muito a saída de bola do Palmeiras. Sem o Danilo, o Palmeiras sentiu muito, porque o Gustavo Gomes não tem tanto essa característica de saída de jogo. O Luan, que é o zagueiro normalmente que faz essa saída de jogo, não estava em campo. E aí o Palmeiras não conseguiu ter uma qualidade tão grande assim para preparar suas jogadas para chegar à frente. E assim o São Paulo foi ganhando metros, foi ganhando terreno, foi conseguindo mastigar um pouquinho o jogo. E aí o segundo gol sai numa bola até dividida, né? Um chute prensado do Igor Gomes ali pelo lado esquerdo do ataque do São Paulo. A bola sobra com o Nestor, que rola para o Pablo Maia, que enfia a pancada de fora da área. Lembrou muito o gol que o São Paulo fez contra o São Bernardo, né? O jogo das quartas de final, que o Rodrigo Nestor cobra rapidamente o escanteio e o Pablo Maia bate de fora. A diferença é que nessa partida contra o Palmeiras a bola desviou no meio do caminho, desviou no Murilo e entrou. Lembrou, por que não, o gol o primeiro gol na final do ano passado, o gol do Luan, que o volante São Paulino bate da entrada da área, a bola desvia no Felipe Melo e mata o Everton. Dessa vez a bola desviou no Murilo e também matou o goleiro do Palmeiras. Com 2-0, São Paulo tinha uma vantagem confortável, o Rogério Ceni não estava satisfeito com essa vantagem, queria mais, até colocou o Marquinhos no lugar do Éder, faltando 20 minutos para acabar, para acelerar. O Palmeiras precisaria sair, ou pelo menos tentar sair para o jogo. O Marquinhos entrou para colocar velocidade em campo. O Palmeiras respondeu com alterações de Wesley e Veron nas vagas de Scarpa e Dudu, que simplesmente não renderam, especialmente no segundo tempo, muito apagados os dois jogadores. E aí o São Paulo no campo ofensivo, depois entrou o Nicão na vaga do Alisson. Alisson, inclusive, pode se tornar aí pentacampeão estadual. Ganhou os últimos 4 campeonatos estaduais pelo Grêmio, pode ganhar o 5º agora com a camisa do São Paulo. E o Nicão entrou para tentar ser um cara também para segurar a bola, mas para tentar acelerar ali no lado do Piquerez, né, do uruguaio Piquerez. E aí o São Paulo, ainda na reta final, conseguiu ampliar o marcador. O Morumbi estava em êxtase, né? Escanteio cobrado pelo próprio Nicão. Igor Gomes raspou na primeira trave e o Caleri atropelou o Wesley, ganhou ali a disputa, ocupou o espaço e mandou para a rede. 3-0, até entendo que se termina 3-0, um beijo na viúva, São Paulo campeão paulista. O São Paulo só tomou 3 ou mais gols nesse campeonato na partida contra o Red Bull Bragantino. Tomou os 4-3, né? Foi até um baita jogo na fase de classificação do Campeonato Paulista. São Paulo sofreu muito com adversários, especialmente os adversários que jogavam fechados no Morumbi. Mas não é um time que costuma sofrer tantos gols por partida, nas partidas, né? Um time que defensivamente é até seguro. Então 3-0, cara, o Palmeiras não ia fazer 3-0 no Allianz Parque ou 4, que seria o resultado que o Palmeiras levaria no tempo normal. Mas no final o São Paulo acabou cedendo uma bola parada, o Rafael Veiga bateu, nem foi um jogo tão especial assim do Veiga, mas deixou a sua marca, ou até houve um desvio no Caleri, no meio do caminho, matou o Jandrei, não teve o que o goleiro São Paulino fazer. E o gol, muita gente inclusive nas redes sociais tem dito que o gol é aquele gol Enilton, né? O Corinthians contra o Sport em 2007, 2008, melhor dizendo, na Copa do Brasil. Até a gente... o Corinthians tem nada a ver com a história, mas o gol foi no Morumbi, né? O Corinthians venceu por 3-1 o Sport no Morumbi, final da Copa do Brasil de 2008, e o Enilton fez o gol do Sport e disse na oportunidade que, não, esse gol aqui é o gol do título, lá na ilha a gente vai fazer, vai acontecer e tal, e acabou que o Sport venceu por 2-0 na ilha e foi campeão da Copa do Brasil na oportunidade em 2008. Não que o Palmeiras, vencendo por 2-0 no Allianz Parque, vá ser campeão, até porque, neste caso, não tem o gol qualificado, o gol geográfico, o gol marcado fora de casa como critério de desempate. 2-0 no Allianz Parque é pênaltis. Mas o próprio Rafael Veiga disse no final do jogo que o gol daria uma motivação maior, daria ali um peso diferente, e a forma como o Palmeiras precisará entrar no Allianz Parque no domingo para tentar reverter o cenário. 2-0 é um resultado plausível para um time que estava invicto até a partida desta quarta-feira contra o São Paulo.
O gol, claro que desanima o São Paulo, mas a partida coletivamente do São Paulo foi muito boa, para não dizer perfeita. O gol sai na bola parada, é verdade, mas a atuação, a intensidade, a forma como o São Paulo não perdeu disputas por perder, foi um time que disputou muito e foi atrás de um time que, sabidamente, técnica, tática, talvez emocionalmente seja um time mais pronto, mais preparado. Palmeiras, atual bicampeão da América, com um técnico que está com um trabalho aí de mais de um ano, no caso o Abel Ferreira, renovou até 2024. Então o Palmeiras era o principal favorito e segue sendo o principal favorito, embora tenha que reverter um cenário considerável, né, de 2 gols de diferença. E o São Paulo consegue aí o próprio Ceni usou o termo ressurgir, né, na coletiva antes do jogo, dizendo que o São Paulo estava ressurgindo. E ressurge num cenário em que a base é muito importante. Hoje, vendo o time que foi a campo, 5 jogadores da base foram titulares. Diego Costa, Wellington, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Pablo Maia. 5 jogadores da base foram titulares. Jogadores que têm o seu grau de importância, jogadores que nos mais variados momentos da temporada, da curta temporada, né, 2 meses de temporada no Brasil, já demonstraram aí importância. O Pablo Maia, para mim, o principal talento do campeonato, o jovem, né, a revelação do campeonato. O Rodrigo Nestor participando muito bem como segundo volante, sendo o cara do meio-campo do São Paulo. O Wellington sendo o cara que abre o campo, que foi importante abrindo o placar no majestoso contra o Corinthians na semifinal. O próprio Igor Gomes, que se tecnicamente não é um primor, é um cara que ajuda o time coletivamente falando, ajuda bastante o Rafinha, ajuda a ter ali um equilíbrio defensivo muito interessante e hoje participou em um dos gols, no segundo gol do São Paulo. Então são peças importantes. Mas a consistência do Jandrei no gol, hoje voltou a ser o cara confiável que tem sido ao longo da campanha. E tem um cara como o Caleri que é simplesmente insuportável. Um centroavante que não perde disputa à toa, que briga toda a bola e que tá na área para mandar pro gol. Não é exagero o grito da torcida do São Paulo quando diz que toca no Caleri que é gol. São 8 gols na temporada, 2 deles importantíssimos, para quem sabe no domingo cravar o seu nome na história do São Paulo. No coração do torcedor São Paulino, o Caleri já tem um espaço reservado. Tanto que de 2016, quando ele sai do São Paulo depois do empréstimo para ir para a Europa, quando ele encerra ali o seu contrato de empréstimo no meio da temporada, na semifinal que São Paulo acabou sendo derrotado para o Atlético Nacional, e vai para a Europa, de lá para cá, todas as janelas de transferências, seja de meio, seja de final de ano, a torcida do São Paulo pedia, volta Caleri, volta Caleri. Desde então o São Paulo teve dificuldades para encontrar o seu camisa 9, teve até o Brenner em boa fase com o Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro, que escapou pelos dedos do São Paulo, mas aí volta o Caleri e faz o Campeonato Paulista que ele fez. E o São Paulo oscilando bastante. O Caleri não. Desde o início um cara bastante importante, o cara que simboliza muito o ressurgimento do São Paulo e essa vitória espetacular contra o Palmeiras. Domingo tem a decisão, claro, no Allianz Parque, torcida totalmente do Palmeiras, vantagem de São Paulo de 2 gols de diferença, 3-1. São Paulo vai ter que ser forte lá no Allianz Parque, mas dá uma resposta gigantesca. Se o Palmeiras era favorito, São Paulo deu uma resposta muito grande. Rogério Ceni, Caleri, a torcida do São Paulo batendo recorde de público na temporada no futebol brasileiro, tudo isso funcionou muito bem. No domingo, o próximo capítulo. E você que está acompanhando a análise aí no canal do Fábio Dias, vai ter o vídeo da finalíssima do domingo, assim que a partida terminar. São Paulo 3, Palmeiras 1. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha curtido. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Vai ter muita novidade aí. Semana que vem tem volta de Liga dos Campeões. Sexta-feira tem o sorteio da Copa do Mundo. Vamos fazer uma análise aí minuciosa de todos os grupos. Na semana que vem tem Liga dos Campeões, tem Libertadores de América. No próprio domingo tem a finalíssima do Campeonato Paulista. Muita coisa pra gente analisar aí e pra falar do futebol nacional. São Paulo abre vantagem, mas ainda tem final. Eu sou o Fábio Dias e esse é o canal do Fábio Dias.